Tinha um velho aqui, chamado Manuel de Lia, ele era pescador. Ele sempre me contava que ia botar a rede aqui pra cima, armava a rede, quando ia puxando, segurava a rede, e puxava, não vinha de jeito nenhum. Aí ele falava, ô compadre, solta minha rede, que amanhã eu trago um pedaço de fumo pra você. Amanhã Soltava. eu vou trazer um pedaço de fumo pra você. Quando aí nós metíamos a mão, a rede vinha com tudo, ele puxava, tirava o peixe. Aí eu ia levar o pedaço de fumo, botava lá no piloto da canoa. Quando amanhecia o dia, eu não estava lá não. Agora, essas armadilhas de compadre d'água, hoje pode ser que não existe, porque tem muito motor, muita coisa no Rio, pode ser que não existe. Espanta, né? Espanta. Mas mãe estava lavando roupa uma vez lá na. Estava numa fazenda aqui em cima, num cascalho. E vi um bucho grande assim. Em vez dele descer Na corrente. na corrente, ele estava subindo. E lá é o lugar que corre. Ele estava subindo. Um pouco. E a gente olhando, sumia. Com um pouco, olha ele apontava de cá outra vez. Isso eu era frangotinho assim, ó. Aí um velho, pescador, chamado Juvim Banha, mãe falou com ele, falou, ó, Vadir, põe seus trem e sai daí, que você é compadre querendo malinar com você aí. Isso é compadre querendo malinar com você. Ele, ele passava dando aviso, né? É. Só que. É, E eu já vi ele pessoalmente. você viu, não é a primeira pessoa que fala comigo que já viu o culpado d'água, não. Teve outros amigos meus, pescador inclusive, que eu convivo muito com pescador, né, com os pessoal de beira de rio, e já me contaram que viram. Só viu aonde? Aqui mesmo, São Romão? Ou no Paracatu? Não, aqui no Rio, São Francisco mesmo, aqui, mas uns 5 quilômetros distante daqui. Perto da Pedra Grande? Bem para cima da Pedra Grande. Bem para cima da Pedra Grande. Eu ia descendo mais uma tia minha apanhar água. Você era menino ou já era rapaz? Eu tava menino já grandinho, já pegava uma lata d'água. Sim. Eu desci mais a tia minha no porto para apanhar água. Quando eu ia para cima assim, eu falei, mãe Tonha, eu chamava a mãe Tonha, um homem ali, ó, um homem ali pelado, que ela olhou, ele tepei dentro d'água, Verdade. um toco preto, desse tamanho assim, ó, grosso. Um homem Rapaz. perfeito, É? desse tamanho. Ele tepei dentro d'água. Não gosto de contar porque ele vai dizer que é mentira. Não. Mas eu vi. Eu acredito. Eu acredito que o senhor não é a primeira pessoa que me conta. Eu vi. Eu já vi pessoas Mas quando ele bateu dentro d'água, formou uma mareta que não dava para sentar dentro da canoa. Aquele maretão doido. Eu tenho que ficar hora lá esperando a mareta parar para a gente entrar dentro da canoa, poder enxergar. Era um meio barranco assim que tinha que entrar dentro da canoa. Pegar água para você viu ele só uma vez, fora até o senhor e sua mãe. Só uma vez que eu vi esse bucho lá, mas minha mãe, e essa vez que eu vi ele pessoalmente, assim, de tardinho, o solzinho embaixo ali. Ele estava no seco. O interessante é que as pessoas que veem, cada um descreve de um jeito, né? É. Cada um. É por isso que eu acho que não tem um tipo só de caboclo, de compadre. Deve ter uns tipos diferentes. Não diz que ele aparece de várias formas? Ele mesmo muda de forma? Muda. Ele aparece de várias formas. Então é isso, porque eu já vi gente que fala dele ser careca, outros falam dele ser peludo. O senhor agora está falando que é um truco supretão, fortão. É. É um tocão. Um mão assim, baixo, grosso. Bateu na pele. Pessoal, esse trabalho é feito com coração, para a gente continuar mantendo viva as histórias do São Francisco. Quem puder ajudar, aponte o celular para o QR Code aqui. Qualquer quantia é bem-vinda. Muito obrigado, agradeço de coração.